Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar alguns casos onde a derivada num ponto de uma função não existe. Tá? E o que isso significa, principalmente quando se trata de retas tangentes. Tá? Então nós vamos calcular derivadas em pontos onde a derivada ali não existe e vamos fazer uma relação com o gráfico da função e verificar nesse ponto o que está acontecendo. Tá? Então já vou começar com um exemplo, né? Porque a gente já, o que eu tenho que fazer é calcular a derivada, né? Isso a gente já sabe. Então, calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a raiz de x nos pontos A11, B42 e C00. Tá? Então, nós sabemos que a inclinação da reta é dada pela reta tangente, é dada pela derivada da função. Então, nós vamos derivar a raiz de x. Né? Fazendo mentalmente, isso aqui é x elevado a 1 meio, então 1 meio passa para frente e diminui 1 do expoente. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. E esse x na menos 1 meio vai para o denominador, vai ficar x na mais 1 meio e fica a raiz de x do denominador. Então essa expressão calcula a inclinação da reta tangente, o m da tangente para qualquer ponto de abscissa x. Então nós vamos calcular 3 aqui. Então primeiro aqui no ponto A11. Então nós vamos substituir esse x aqui, né, 1 ali no x. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de 1. Raiz de 1 é 1 vezes 2, 2. Então, da primeira reta, né, no ponto, ela passa no ponto 1 com inclinação 1 meio. A segunda reta no ponto B, 4, 2. Então, nós vamos substituir o x por 4. Raiz de 4 é 2 vezes 2, 4. Então, essa segunda reta, que passa no ponto 4, 2, tem inclinação 1 quarto. Tá? Agora, na inclinação no ponto C, 0, 0. Tá? Então, substituindo o x por 0, vai dar 1 sobre 2 raiz de 0. Raiz de 0 é 0, 0 vezes 2 é 0. Então, vai ficar 1 dividido por 0. E pelo primeiro mandamento da matemática, né, nunca dividirás por 0. Então, isso aqui não existe. Então, a gente não define, né, inclinação da reta tangente nesse ponto. Tá? Porque lembra que a inclinação da reta tangente, ao mesmo tempo, é a tangente trigonométrica do ângulo entre a reta e o eixo horizontal. Como se não define, vamos ver então no gráfico o que acontece com essa situação no ponto 0, 0. Tá? Então aqui, ó. Então vamos calcular a derivada pela definição no ponto C00. Tá? Então, nós calculamos a derivada pela regra, agora nós vamos calcular pela definição. É que pela definição a gente vai enxergar melhor o que está acontecendo nesse ponto C00, onde não se define a inclinação da reta tangente. Tá? Então, a definição é a derivada da função, né? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? E eu quero no ponto 0, 0, então vai ser a derivada no zero. Tá? Então, vai ser o limite de f, o x é 0, de 0 mais h, menos f de 0 sobre h, quando h tende a 0 pela direita. Então, por que h tende a 0 pela direita? Porque vejo que a função raiz de x, o domínio dela é de 0 a mais infinito. Tá? Então, ela não tem valores para a esquerda aqui. Não existe valores negativos para essa raiz, tá? A raiz de x. Tá? Então, h tende a 0 pela direita, eu só tenho pela direita. Tá? Então, a derivada é 0, então f de 0 mais h fica f de h, menos f de 0, se eu substituir o 0 na função, vai dar raiz de 0, que é 0, sobre h. Então, f' de 0 é o limite da raiz de h sobre h quando h tende a 0 mais. Tá? E raiz de h sobre h, isso aqui dá para encarar como uma divisão de potência de mesma base. Isso aqui é h elevado a 1 meio. Tá? Então vai ficar 1 meio menos 1. E 1 meio menos 1 é menos 1 meio. É que nem aqui, ó. Só que é h na menos 1 meio. Então ele vai passar para baixo como raiz. Tá? Então a derivada f' é o limite, quando h tende a 0 à direita, de 1 sobre raiz de h. E isso dá mais infinito. Por quê? Ó? O h tende a 0 pela direita, significa que eu estou pegando valores próximos de 0 positivos. Então, esse h aqui dentro é positivo. Então, essa fração, o resultado é sempre positiva. E como o h está tendendo a 0, ele está tendendo a um número cada vez menor. Então, o denominador é cada vez menor. Então, 1 dividido por um número cada vez menor tende a um número cada vez maior. Então, tende a algo tão grande quanto eu queira, que é mais infinito. Então, isso significa que o gráfico tem uma tangente vertical em 0, 0. Que quando tende a 0 ali, o gráfico está tendendo a mais infinito.
da reta tangente, tá? Porque isso aqui é o resultado para a reta tangente. Aí mais o infinito não é número, por isso que a gente diz que o coeficiente angular não existe, né? Não se define aqui, ó, tá? Então veja aqui, ó, nosso gráfico f de x raiz de x é esse em vermelho aqui, ó. Começa no 0, 0, 0, ali passa no ponto 1, 1, tá? Passa no ponto 4, 2 aqui, ó, tá? E vai embora o vermelho aqui, tá? A primeira reta, MT, ó, é em amarelo, tá? Ela passa no ponto 1, 1, inclinação no meio. Ponto 1, esse aqui, ó, essa reta aqui, ó, tá? Essa é a primeira reta. A segunda reta passa no ponto 4, 2, a inclinação é 1/4. Esse ponto B aqui, ó, 4, 2, a inclinação 1/4, é essa reta aqui. Tá? Veja que a inclinação é menor que a amarela, por isso que ele diminuiu a inclinação, o ângulo com eixo x diminuiu. Tá? E no ponto 0, 0 não se define, porque no ponto 0, 0 aqui, ó, a reta tangente é vertical, ó, tá? Ela tende a mais infinito aqui, tá? Porque esse gráfico aqui vai tender aqui, ó, parou aqui, a reta tangente é vertical. Então ela não se define, né, a inclinação da reta tangente ali. Tá? Então é esse o significado ali da tangente vertical aqui. Tá? Exemplo 2. Calcule a derivada da função f de x igual a módulo de x no ponto A, 0, 0. Tá? Bom, então vamos calcular a derivada, né, usando a definição, que a gente vai enxergar melhor o que acontece no ponto 0, 0. Tá? Então, é derivada no zero, né, porque o ponto x é zero, vai ser 0 mais h menos f de 0 sobre h. Tá? Então, vai ser o limite, quando h tende a 0, 0 mais h é h, fica f de 0, se eu substituir o 0 ali, módulo de 0 é 0, sobre h. Tá? E f de h, tá, é o módulo de h, de x. Né? Então, nós vamos substituir o h por x, né, o x por h, enfim, então fica módulo de h sobre h. Tá? Então, vou calcular esse limite aqui, ó, né? Limite de módulo de h sobre h quando h tende a 0. Veja que o x aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu não estou dizendo agora aqui se é para mais ou para menos. Tá? H tende a 0. Então, significa que eu vou considerar tanto para mais quanto para menos. Tá? Mas a gente sabe que o módulo de h sobre h, tá, vai depender do sinal do h aqui, ó. Tá? Ele vai ser 1, tá? Essa fração aqui vai ser igual a 1 se h for maior que 0. Tá? Se o h é positivo, ó, se esse h é positivo e o módulo também é positivo. Tá? E como o h e módulo são iguais, ele dividido por ele mesmo dá sempre 1. E essa divisão vai ser menos 1 se o h for negativo. Tá? Por que isso? Porque se o h é negativo, aqui embaixo é o número negativo. E o módulo desse mesmo número negativo é positivo. Então, positivo com negativo dá negativo. E vai ser 1 porque eles têm o mesmo módulo. Tá? Então, veja o que acontece. Ó. A derivada da f' de 0, tá, do módulo de h sobre h, quando h tende a 0 pela esquerda, agora a gente vai examinar ali, ó, h pela esquerda é quando h é menor que 0. Tá? Essa divisão tende a menos 1. Ó. Certo? E a derivada da função, ponto 0, é o limite do módulo de h sobre h, quando h tende a 0 mais, é positivo, mais 1. Tá? É quando h é maior que 0. Tá? Então, veja, quando h tende a 0 pela esquerda, o limite deu menos 1. E quando h tende a 0 pela direita, o limite deu mais 1. Tá? Então, isso significa que os limites laterais são diferentes. Então, o limite não existe. Em consequência, a função não é diferenciável no ponto A, 0, 0. Tá? Então, esse também é um termo que a gente usa muito no cálculo aqui, quando é que uma função é diferenciável ou não. Né? Uma função é diferenciável em qualquer ponto do seu domínio quando a derivada em qualquer ponto existe. E a função não é diferenciável quando a derivada não existe. Tá? Então, aqui acontece isso, a derivada aqui não existe, né, no zero. Tá? Veja que o gráfico aqui, ó, da função modular, módulo de x, esse gráfico é amarelo aqui, ó. E no ponto aqui, ó, do 0, 0, nesse ponto a derivada não existe. Tá? Veja que ele forma um bico aqui, ó. Tá? Toda vez que a função formar um bico assim, qualquer que seja a função, a derivada ali nesse ponto não existe. Tá? Podia ser um bico assim, ó, para cima, assim, ó. Então sempre nesses bicos a derivada não existe.
por causa justamente disso aqui. Tá? Veja que aqui pela direita, aqui a do zero, eu tenho esta reta aqui. Ó, tá? Nessa reta aqui, a inclinação dela é positiva, ó, ela é crescente. E a esquerda do zero é decrescente. Tá? Então, quando eu calculo esse limite aqui, né, pela esquerda e pela direita, vai dar valores diferentes. Certo? Agora vamos ver o exemplo 3. Ó. Calcula a derivada da função f de x igual a raiz cúbica de x menos 2 mais 1 no ponto A, 2, 1. Então também nós vamos usar a definição para a gente entender o significado. Tá? Então, derivada da função f de x, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então nós vamos substituir, né? É no ponto A, 2, 1. Nós vamos substituir o x por 2. Ó. Tá? Então vai ficar o limite de 2 mais h menos f de 2. Então, f de 2 mais h significa que eu vou colocar o 2 mais h ali no x. E o f de 2 eu vou colocar o 2 no x. Então, primeiro vamos substituir o f de 2 mais h ali na função. Então, vai ficar a raiz cúbica de x, que é 2 mais h, ó, menos 2 aqui. Ó. E tem o mais 1 depois ali. Aí, menos, abre parênteses, o f de 2. Então, vou substituir o 2 no x. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 menos 2, mais 1. Tudo sobre h. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite. Veja que aqui, ó, 2 menos 2 aqui vai cancelar. Vai ficar a raiz cúbica de h mais 1. Ó. E aqui, 2 menos 2 dá 0. Então, fica a raiz cúbica de 0, negativo, ó, né? Menos 1. Ó, porque tem o menos antes do parênteses, vai mudar o sinal. Esse 1 menos 1 cancela. Tá? Então, nós vamos ficar com a derivada igual ao limite, quando h tende a 0, de raiz cúbica de h sobre h. Tá? Porque aqui é 0. Então, nós temos um caso semelhante ao anterior, da raiz de x. Né? Aqui nós vamos dividir. Isso aqui é h elevado a 1/3. Então, divisão de potência de mesma base, né? Vai ficar 1/3 menos 1 aqui de baixo. Tá? Então, vai ficar h elevado a menos 2/3. Tá? Então, a gente inverte, vai ficar 1 sobre h elevado a 2/3. Tá? Que é a mesma coisa que raiz cúbica de h ao quadrado, quando h tende a 0. Tá? Então, se h tende a 0, ó, nós vamos examinar a esquerda e a direita. Tá? Porque se eu botar 0 aqui, vai ficar 1 dividido por 0. Tá? Daí eu não consigo determinar a derivada. Tá? Então, vamos ver o que acontece nesse ponto. Tá? Então, se h tende a 0 pela esquerda, tá? Esse h aqui é número negativo. Como ele é negativo, ao quadrado fica positivo. Então, isso aqui vai ser sempre um número positivo. E como h tende a 0, é um número muito pequenininho, essa divisão aqui tende a um número muito grande. Então, isso aqui vai tender a mais infinito. Agora, quando h tende a 0 pela direita, tá? A 0 pela direita são valores positivos, mas se eu botar aqui positivo ao quadrado, isso aqui também vai dar sempre positivo. E se o denominador tende a 0, um número muito pequenininho, essa divisão tende também a mais infinito. Tá? Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? A derivada tende a mais infinito. Então, o gráfico tem uma tangente vertical no ponto 2, 1. Tá? Logo, a função não é diferenciável nesse ponto. Então, a derivada também não existe nesse ponto, não é diferenciável. Tá? Veja aqui no gráfico. Ó. Tá? Veja o nosso gráfico, raiz cúbica de x menos 2 mais 1, é esse gráfico em laranja aqui. Ó. Tá? E veja o que acontece no ponto 2, 1 aqui, ó, nesse ponto A aqui. Ó. Tá? Veja que a reta tangente é vertical aqui. Ó. Tá? Ela tende a mais infinito aqui. Tá? Vem de baixo para cima, vai para mais infinito. Tá? Então, é esse o significado quando a derivada não existe no ponto ali. Tá? Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário.